Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto. Mais uma vez, abrimos aqui a oportunidade a várias reflexões com 2 contos. Hoje temos 3 convidadas especiais, 3 convidadas que pela primeira vez encontram-se aqui connosco e que vão, claramente, a partir de cada conto, aprofundar os assuntos que nós trazemos e que vão ser bastante interessantes. Trago então hoje para o palco do ser e do ser sinceridade a Helena, a Isabel e a Paula. Cada uma delas, como é habitual, vai se apresentar naquela que é a sua essência do ser. E podemos começar pela Paula. Boa tarde, sou Paula Brum, sou picarota, estou cá há 28 anos, sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, pelo meu filho, pelas coisas boas que a vida me tem presenteado ao longo dos anos e essencialmente pelas pessoas fantásticas que me rodeiam, resumidamente. Muito bem, ok. E daqui pode-se retirar uma coisa extremamente importante e que é extremamente importante nesse programa, que é uma apaixonada pelas pessoas. Este palco existe efetivamente porque nós queremos cuidar das pessoas, queremos ser aqui esse agente de socialização que sabe ouvir, que sabe ver, que sabe sentir e por isso mesmo, muito obrigada por estar aqui e por ser essa pessoa apaixonada por pessoas. Obrigada, Paula. Isabel. Olá, em primeiro lugar, muito obrigada por ter-me convidado. Eu sou Isabel Andrade, sou daqui da Ilha Terceira, sou uma pessoa que gosta muito de convívios, de conhecer também o ser humano, na sua essência, na maneira de cada pessoa. Gosto de ter várias terapias, de conhecer vários assuntos no dia a dia. Sou uma pessoa muito ligada, sempre fui muito ligada ao desporto e depois na área do desporto fui consciente através do desporto crianças e a maneira delas ser e isto acabou por fazer de mim hoje uma pessoa que sou muito sensível às emoções, aos sentimentos de cada ser e também fez com que eu crescesse como ser humano e graças a Deus tenho meus filhos e vou ser agora avó e isto fez-me crescer como ser humano e agradeço sempre esse convívio de ter pessoas que façam esse tipo de programa com vocês, não é? E que nos convida para que nós possamos conhecer também outras pessoas, não é? Pessoas novas e também ter as nossas opiniões e poder exprimir as nossas emoções e os nossos sentimentos. Muito obrigada, Isabel. E realmente este espaço existe para isso, para as pessoas poderem falar sobre pessoas. E quando digo falar sobre pessoas naquilo que é as suas vivências cotidianas, naquilo que é o seu dia-a-dia. Não é falar sobre pessoas no sentido das suas características, mas sobre as pessoas nas suas vivências. E por isso aquilo com esse convite mais profundo. Uma coisa que a Isabel disse foi em relação às terapias. Eu sei que a Isabel é uma pessoa muito ligada também à espiritualidade, não é? Sim. Ok, e sabemos que... tem um lado muito místico, além de, pronto, às vezes é como eu digo, temos a parte de escorpião, que é os signos, cada pessoa, há pessoas que gostam da astrologia e eu sou uma pessoa desde criança que tive sempre esse lado da espiritualidade e da astrologia. Só que agora com a idade, com o amadurecimento da idade, nós fui aprendendo a gerir esse lado, porque também não é fácil. E como eu sou uma pessoa ligada à espiritualidade, acaba por envolver as pessoas e tentar conhecer mais intimamente cada pessoa, porque não é fácil. Porque nós, é como que as pessoas costumam dizer, quem vê caras não vê corações, não é? E nós às vezes estamos a ver a aparência da pessoa no físico, mas não estamos a ver a parte emocional. E hoje em dia o que é mais importante é o emocional e não o físico. Exatamente, muito bem. E para sermos seres completos não podemos negligenciar uma parte tão importante de nós, que é a nossa parte espiritual, sem dúvida. Muito obrigada, Isabel e Helena. Olá, Tânia. Helena Sá, o meu nome. Não vou dizer a idade, ninguém disse, também não vou dizer. Tenho fortes raízes e influências nortenhas, mas tive a sorte de nascer e de crescer neste berço de ilha. Sou esposa, sou mãe de 2 crianças maravilhosas, adoro a natureza, gosto muito das manhãs frias e da nostalgia das tardes de outono, gosto muito de ouvir e de perceber as pessoas também no seu contexto e nos seus diferentes contextos, sem julgamentos, perceber o que é que cada um pensa de determinados temas, determinados assuntos, sejam a religião, sejam eles o que forem. Sou também um bocadinho, se calhar, sonhadora, ingênua e sonhadora quanto baste.
portanto, nesta vida. Muito bem, muito obrigada, Helena. E a Helena acrescentou aqui também uma questão muito importante, que é essa mesmo de falarmos sobre o cotidiano, se falamos na sociedade, claramente temos de falar sobre as pessoas que a compõem, sobre as suas particularidades, mas sempre sem julgamento, sempre com um olhar de que cada um ser é único, é diferente, e ainda bem que é essa diversidade, e ainda bem que a sociedade é feita de seres tão especiais, mas também tão complexos. E por isso vamos aqui ao nosso primeiro conto. Para onde vão as palavras bonitas que ficaram por dizer? As palavras doces que não cabem em nós devem ser gritadas. Aquelas que nos palpitam no peito e são engolidas pela garganta necessitam de ser sopradas ao ouvido. Para onde vão morar as palavras quando o corpo que as segura perece? As palavras não devem ficar reféns da nossa timidez ou orgulho. Sempre que tiveres algo de bom para dizer, diz. Verbaliza, encontra rumo, caminho, jornada, para que chegue ao destino, ao outro que deixou marca florida no teu coração. As palavras ternas que ficarem por dizer não te afogarão, mas perderão a oportunidade de serem semente e depois raiz e árvore no coração da gente que amas ou admiras. Desconfio que, depois da despedida do corpo, as palavras guardadas no ventre vão perder o sentido de direção a casa. Enquanto fores vivo, garante que as tuas palavras encontram a sua morada. Este é o nosso primeiro conto e vou pedir à Helena. Ai, no meio é que está a virtude, eu vou começar por este lado. Estou mais iluminada aqui deste lado. Olha, Tânia, primeiro, quem escreveu este texto é uma pessoa que eu gosto muito, não só do que escreve, mas da forma como escreve. Embora seja prosa, soa-me sempre a poesia. Tânia. Obrigada. Quando eu li este teu primeiro conto, ou este conto, isto quase que automaticamente me remeteu àquilo que é a força das palavras. As palavras más, e aqui se calhar fazendo aqui a analogia por comparação, as palavras más podem criar tumulto. As palavras más podem ferir, as palavras más podem criar dano. As palavras bonitas, em oposto, podem apaziguar, podem enaltecer, podem criar paz. Portanto, e efetivamente, eu acho que, não sei se é uma questão cultural, acho que as pessoas às vezes têm alguma dificuldade de enaltecer o outro ou dizer palavras bonitas ao outro. É quase como se às vezes as pessoas tivessem, não sei se elas concordam, mas depois vai debater e discutir isto tudo. É um bocadinho aquela ideia de que ao enaltecer o outro ou engrandecer o outro nos estamos a colocar numa posição de fragilidade e numa posição inferior. Quando eu acho que é exatamente o contrário. Portanto, é preciso nós também termos uma perfeita noção do nosso valor, estarmos bem resolvidos, não é? Para percebermos que ao enaltecer, ao elogiar, ao dizer uma palavra bonita ao outro, que estamos realmente a valorizar e a criar laços de valorização e a criar laços de afeto. E vou-me calar, está bem? Vou-me calar. Isto também depende sempre da interpretação do outro lado, não é? Porque pode estar com essa intuição, com essa intenção, e do outro lado não ser entendido nessa perspectiva também. Então, se calhar aqui a gente tem duas coisas. Sim. Por um lado, acho que culturalmente nós não temos muito esta ideia de elogiar o outro, mas se calhar o outro também não está muito acostumado a ouvir palavras de elogio. Porquê? Porque se não é habitual dizer-se, não é habitual ouvir-se. E vice-versa. E vice-versa. Portanto, é preciso também, se calhar, nós no nosso dia-a-dia, se nós temos esta noção, se nós encaramos isto como algo que é positivo, porque não semear a tal sementinha que estavas aqui a falar, porque não semear aqui e acolá para depois poder crescer. Portanto, isto depois também vai influenciar as relações e vai fazer com que cada um vá criando sementes e semeando estas sementinhas por vários sítios. Tanto que há imensas relações que não avançam ou que vão se perdendo com o tempo devido realmente a esta falta de palavras. É esta omissão da palavra bonita, A omissão, não é? exatamente. Porque às vezes elas borbulham aqui, mas não saem. Por exemplo, eu também, esta é a minha opinião, também se calhar porque nós quando
somos crianças, por exemplo, os nossos pais já foram antigamente, eram habituados os pais não exprimirem aquilo que sentiam. E vão crescendo nessa bolha e acho que depois passam para os seus filhos para os bisnetos e assim geração em geração. E as pessoas acabam não estão habituadas a isso, porque não foram habituadas no passado e vão passando de geração em geração com isso. E é isso que é triste, porque nós quando depois estamos a fazer uma coisa boa, a pessoa não está, como ela disse, não está habituada, a pessoa vai dizer, mas essa pessoa estava a dizer isso, mas é que respeito. Já não vou como elogio, mas fica desconfiada. Exato. Agora o que é que este quer? Mas não agora é? isto agora está-me a elogiar, mas é que Conversa é respeito. esta? Uma mulher mas essa mulher elogia Seja um aquela. homem ou uma mulher. Mas o que será que ela tem a elogiar aquela mulher? Isto não é muito normal, uma mulher elogiar também. Eu concordo com ela plenamente das conversas que ela disse, porque se calhar eu tenho isso. Quando, por exemplo, gosto de uma pessoa, eu aprendi também que a idade, da parte da espiritualidade. Aprendi que nós, quando sentimos bem com algo ou gostamos de alguém, nós devemos dizê-lo. E não é preciso a pessoa, a partir desse mundo, ou na altura que nós estamos lá, é que as pessoas dizem, eu gosto de ti, ou eu queria fazer isso. Ou eu, nesse momento, aprendi que todos os momentos, todo o tempo do mundo, nós temos que aprender a usar as palavras, porque elas são muito importantes na nossa vida. Mas é encorajar as crianças, numa pessoa idosa, que há pessoas idosas que precisam de palavras de conforto e não aparece, porque também não foram habituadas a dar. E depois os filhos acabam por dizer, eles não precisam porque não deram. Mas todos nós precisamos de algo. Sem dúvida. E aliás, vocês já falaram aqui nas palavras bonitas, nas palavras doces, ternas, de elogio, de enaltecimento, que acontecem entre relações pais-filhos, relações românticas. E é muito interessante que a ação também é uma forma de dizer eu amo-te, não é? A ação também é muito importante, mas ganha muito mais, torna-se muito mais forte, muito mais profícuas as relações quando a palavra também tem palco. É claro que veste o casaco que está frio é um âmbito subliminar, mas olha amor, veste o casaco que está frio, olha, a mãe ama-te muito. Exato. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, isso reforça muito. Aliás, quantas vezes, estou a falar da minha geração, quantas vezes na minha geração nós dissemos aos nossos pais, amo-te. Okay? E começa a dizer agora. Há pouco tempo é que eu começo a verbalizar desta forma, porque nós não fomos realmente cuidados e socializados neste sentido, mas nós podemos ser mudança. Fomos um bocadinho criados, se calhar, a geração da mão na anca. Da mão na anca, do dedinho e do respeito, do medo. Do respeito e do medo e pronto, se bem que isto é o respeito também um pouquinho relativo, não é? Mas, ao fim e ao cabo, quantos de nós aqui é que já solicitou, de nós aqui, nós aqui, nós aí. Não estamos a falar só da nossa amostra de 4 pessoas. Sim. Mas no nosso dia-a-dia nós temos muito aquela coisa, seja num restaurante, seja num serviço, livre de reclamações. E isto, mas em quantos sítios nós já saímos bem servidos, em quantos sítios nós já fomos bem atendidos e nunca pedimos o livro de elogios. Portanto, o livro de elogios também existe. Deveria existir. Existe. Já. Portanto, e se calhar é um bocadinho aquela coisa do reclamar, do criticar, as redes sociais, a gente, aquilo é uma verborreia, às vezes por ali abaixo, aquela necessidade de criar tumulto e quando a parte bonita e as palavras bonitas muitas vezes ficam omissas exatamente por isso, porque depois as pessoas parece que não têm coragem de exprimir a parte bonita ou por insegurança, por orgulho, ou efetivamente porque culturalmente não passa por aí. E a vida é um sopro e passa a correr. E nós devemos ter esta abertura e esta leveza de dizermos ao outro, gosto de ti, estás comigo, estou aqui se tu precisares. A maturidade ensina-nos muito isto. E eu aos 48 anos, e depois de passar por várias situações e perder alguns amigos ao longo da vida, e algumas pessoas muito importantes na minha vida, acabei por perceber que não devemos deixar nada por dizer, porque a vida realmente é isto, é um sopro. E aos 48 anos parei e disse, a partir de agora
vou dizer às minhas amigas o quanto gosto dela. E a Helena sabe, todas as semanas a Isabel sabe. Estão a dizer um ao outro. Olha, hoje atenção, elas conhecem, mas não sabiam que iam estar juntas. Aquela alma linda, às vezes diz-me no início da semana, não sei, também deve acontecer com a Alzira, uma boa semana para ti, um bom fim de semana, e eu assim, ai meu Deus do céu, eu aqui de roda dos miúdos, também tenho miúdos pequenos, eu às vezes sinto-me mal, eu sinto-me uma má amiga, por não corresponder às vezes, ou por não, às vezes não é por me lembrar, se calhar o meu ritmo da manhã, correria, se calhar é diferente, mas eu sinto-me na obrigação de parar e depois de lhe responder, nem que seja a caminho de levar os miúdos, de responder, olha, obrigada por teres lembrado. Mas é muito bonito termos essas almas de luz na nossa vida. Eu também tenho algumas amigas assim que fazem amigas e amigos que fazem este gesto bonito, não é? De desejar a boa semana, uma boa noite. Isso tudo é uma forma de dizer gosto de ti, estou a pensar em ti. E nós devemos fazer isso realmente mais vezes. Antes de avançar com o resto das reflexões, só porque a Paula levantou aqui uma questão muito importante, que é a vida é um sopro. E realmente há muitos arrependimentos das pessoas quando estão no seu leito de morte. E um deles é mesmo este. Um deles é porque é que eu não disse mais vezes, ou porque é que eu não disse a determinada pessoa o quanto ela me fazia feliz, ou o quanto ela é importante para mim. E porquê é que eu estou a referir isso? Porque uma enfermeira australiana que trabalhava em cuidados paliativos, portanto, cuidados paliativos são aqueles cuidados de assistência às pessoas que estão com doenças incuráveis, portanto, já se sabe que estão ali a terem alguma dignidade no seu cuidado até virem a morrer. E ela teve a oportunidade de questionar essas pessoas sobre quais eram os seus principais arrependimentos. E este era claramente um deles. Sinto muito por não ter dito mais vezes às minhas pessoas o quanto elas eram importantes para mim, o quanto as amava, ter expressado os meus sentimentos. Mas haviam outros. Vocês querem aqui arriscar? São 5. Ali numera 5. Não pedir desculpa. Também acho que às vezes as pessoas também esquecem-se o perdão. O perdão não é perdoar ou pedir desculpa. Tem a ver com as palavras, porque da mesma maneira que a pessoa não sabe dizer um obrigada, também não sabe pedir desculpa. São palavras tão fáceis como ela disse, de exprimir, mas também não tem peso. Aliás, a Helena disse uma coisa muito interessante quando falou das palavras e qual é o reflexo que as palavras bonitas nos trazem. E eu trouxe-nos uma palavra que para mim é vacilar, que é paz, não é? E perdão é isso. Quando eu peço perdão ou quando perdoo, é paz. Portanto, é uma palavra aqui realmente vacilar. Para além disso, também realmente uma coisa muito interessante que é, eu gostaria de ter sido mais verdadeiro e ter vivido mais a minha essência do ser. E não ter vivido e ido ao encontro daquilo que são as expectativas do outro em relação a mim. Perdemos imenso tempo. Exatamente. E por acaso eu aqui na tua primeira frase, para onde vão as palavras bonitas, ficaram por dizer, eu por acaso fiz essa pergunta. Eu fiz aqui essa é a pergunta que todas as pessoas fazem hoje em dia. Até crianças pequenas perguntam onde é que estão palavras, porque já ouvi que a gente consegue responder isso de forma literal? Para onde é que as palavras vão? Exato, porque até crianças, porque eu dava aulas de desporto com crianças, até crianças de 5, 6 anos conseguem ter alguma expectativa muito maior que algumas pessoas adultas, naquela fase etária, então, naquela fase de brincar, e por vezes chegaram a perguntar coisas assim parecidas, que por exemplo, porque é que as pessoas não diziam obrigada, porque é que as pessoas são más, porque é que as pessoas não dizem coisas, não falam com eles em condições, e se for analisando bem, é a falta das palavras. E por isso é que hoje em dia falta muito, quase todas as pessoas fazem essa pergunta. Mas também porque isto é o reflexo dos vazios que existem cada vez mais dentro das pessoas. Então, se existem vazios, não existem palavras, não existem reflexões, porque depois não há esta capacidade de ir mais além. As pessoas naquela lacuna de hoje em dia, pronto, então às vezes, se calhar, é como eu disse, às vezes as pessoas querem exprimir-se, mas também ficam com receio do que a outra não pessoa... sabem fazer melhor, não sabem. Que a outra pessoa se vai ser receptiva ou não. E então acabam por ficar com receios e a verdade é que as pessoas têm muita dificuldade em aceitar, às vezes, o elogio ou o enaltecimento, não é? E eu vou-vos dar um exemplo, já me aconteceu, porque a Helena estava a falar nisso. Quantas vezes nós vamos a um sítio e somos extremamente bem atendidos
e no final ainda fazemos esse agradecimento especial para esse atendimento. Eu tenho esse cuidado, eu gosto muito de fazer isso. E já me aconteceu fazer isso e a pessoa me responder, não fiz mais do que o meu trabalho. Pois, mas e se calhar nós às vezes não agradecemos mais porque partimos do princípio que é isso mesmo. Ele não está a fazer mais do que o seu trabalho. Exatamente. Mas a parte humana também está lá. Exatamente. E é essa parte Exatamente. humana, e é essa parte Exatamente. humana que nós estamos a agradecer. E não estou a enaltecer, não é a tarefa nem a Não execução é a da tarefa, estou a enaltecer Exatamente. a forma humana e sensível, não é? E empenhada com que executou aquela tarefa. E a questão é muito importante que a gente não se demova de continuar a fazer isso, mesmo que no outro lado a reação não seja aquela que a gente gostava de receber. O que é que a gente quer receber? Obrigada, mais nada, não é? E podemos agradecer, até há formas poéticas de fazer isso. Pode ser só obrigada, pode ser iluminaste o meu dia, não é? Acendeste o meu sol, seja o que for a forma que nós... Nós três trabalhamos em instituições diferentes, em áreas diferentes. Uma com crianças, eu com jovens Com idosos. e a Helena com idosos. Completamente diferente. E nós transmitimos muito a nossa parte humana para todos eles. E para nós, nós não queremos nada a não ser um sorriso. Se nós conseguirmos que, através das nossas ações, do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa dedicação, aquela pessoa sorrir, para nós já nos está a dizer imensas palavras. Isso é o suficiente ao fim de um dia de trabalho. Não acho, vocês também sentem o mesmo. E é natural que se eu não costumo elogiar, mas nem vocês estão no vosso contexto laboral, e decidem, olha, eu reconheço cada vez mais a importância do enaltecimento, cada vez mais a importância de chegar ao outro e dizer, olha, estou muito orgulhosa do trabalho que fizeste, estou muito feliz pela forma como estás a evoluir nesse aspecto. E se o outro tiver uma reação que não seja, porque nós não estavam habituados a ouvir isso de nós, mas nós decidimos começar a fazer isso porque nós sabemos claramente que é extremamente importante fazer isso, como nós temos essa consciência. Até pode acontecer numa fase inicial alguém nos dizer, mas queres alguma coisa? É tal questão de ter dificuldade em dizer e não perceber aquela recepção. Tu nunca me disseste isso e agora estás-me a dizer isso. E a resposta é muito simples. Olha, sabes, eu não quero nada. Eu aprendi foi que é tão importante dizer o que os outros fazem de bem, deixa-me muito feliz e eu sei que também vai deixar o outro feliz. Por isso, a partir de agora, habitua-te, vais ouvir muitos elogios da minha parte, não é? Quando eu há bocadinho estava a perguntar se a gente conseguia responder isto de forma literal, para onde vão as palavras bonitas que ficam por dizer, eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que aquelas palavras bonitas deviam ter sido ditas. Portanto, eu acho que acabam de ficar às vezes, se calhar, no remorso. Porquê? Porque o remorso de que naquele tempo e naquela altura elas deviam ter sido ditas, poderiam ter feito a diferença e nós não fizemos, nós não as dissemos. Portanto, se eu tentar responder isto de forma literal, aonde é que estas palavras bonitas que eram para ter sido ditas e não foram, onde é que elas ficam? Elas vão ficar no remorso. Porque depois não conseguimos voltar atrás. Podemos tentar, dali para a frente, a tal situação que estavas a dizer, também faz parte da nossa evolução como ser humano e do nosso crescimento. E cá está, como eu tinha dito também, que é estarmos bem resolvidos e perceber que ao enaltecer o outro nós não nos estamos a minimizar. Antes pelo contrário, nós estamos a criar um feedback e relações mais positivas. E causa-nos um bem enorme. Claro. É como as palavras aqui dizes, palavras guardadas no ventre. Por exemplo, os pais perfeitos. Quando uma mãe está grávida, a maior parte dos pais comunicam com o bebê, porque acha que aquilo é importante, que é aquela comunicação das palavras, porque ele está a ouvir as palavras e que quando nascer já reconhece o som dos pais. Pronto, isso é importante. Mas aí está, e também percebi no contexto de hoje em dia, isto acontece muito, mas depois da criança nascer, os pais às vezes já não têm a mesma paciência de verbalizar estas palavras que diziam no ventre, esquecem-se. Também é uma forma de boa para refletir. Começa aí, se eram carinhosos quando o bebê ainda não teve ninguém no mundo e estava no ventre, porque é que depois a seguir põe aquela criança à parte, já não consegue a mostrar as emoções, os sentimentos que a criança. E a criança também sente. E aí começa, já começa desde o ventre. As pessoas fazem têm uma atitude e depois vão ter outra. E isso também acaba por influenciar
ao longo da vida. Porque eu também achei essa parte interessante, tu falaste do ventre, que realmente os pais começam todos a verbalizar e a achar muito bonita a emoção, mas depois da criança nascer, muitos pais esquecem-se que aquela é a mesma criança que estava no ventre. Será que é pelo facto de forma presencial nós acabamos por criar barreiras? E emoções Por exemplo, também. atualmente há uma grande dificuldade, eu acho que as novas gerações, mas isto seria para outra conversa, acho que as novas gerações estão a desumanizar um pouquinho, porque para além de nós culturalmente já é muito difícil elogiar, é muito o não conseguir dizê-lo cara a cara, olhos nos olhos. Portanto, exprimem sentimentos através de carinhas, Das através de tecnologias e depois, em termos de empatia e em termos de relacionamento e aquela parte humana, aquela parte bonita, esvai-se. Exatamente. Portanto, é como que dentro do ventre, meu queridinho, meu isto, meu aquilo, não é? E pronto, já estou aqui a alargar um bocadinho, mas depois cara a cara e depois no dia-a-dia as coisas depois, as barreiras... Neste contacto mais próximo e mais humano, de pele com pele, de toque com toque. E eu, por exemplo, nessa fase que eu estou agora, pronto, como eu tenho um bebê, eu apercebi-me que eu aproveitei mais essa gravidez do que a primeira, que a idade também é outra, mas aprendi a dizer amo-te. Eu dizia, mas não dizia com tanta facilidade. E aprendi a dizer, digo tanto ao meu bebê, como digo ao meu filho mais velho, que já está casado. Eu, quando ao telefone, a primeira coisa que eu digo é, eu de vez em quando eu digo eu amo-te. A mãe gosta muito de ti, a mãe está aqui. Tá? Isto são maneiras de, mesmo estando longe, isso é que ele está perto. Sem parecermos lamechas, não é? Mas ele aprendeu a dar valor, porque ele agora ele também já diz. Porque ele também aprendeu a verbalizar, porque nós, como estávamos todos os dias, a gente achava se calhar que não havia necessidade. Mas aprendi que é isso, o tempo é escasso, passa. E então foi como ela disse, e então eu aproveito. E por isso é que eu acho que hoje em dia cada palavra é uma luz. Sem dúvida. Até mesmo na espiritualidade, porque tudo o que nós dizemos, nós quando fazemos bem a alguém, temos aquela lei do retorno, que já aconteceu comigo, por exemplo, eu estar numa situação de tomar conta de uma pessoa e cuidar dela, e teve numa fase de enfermo que tive, essa pessoa que foi cuidar de mim. Na altura que a mim desesperava, essa pessoa aproximou-se de mim e disse, até agora foi a senhora Isabel, agora sou eu que vou cuidar de si. E eu achei aquilo tão bonito, porque eu nunca pensei na minha vida que aquele era um rapaz, ainda por cima, nunca achei que aquele rapaz, um dia mais tarde, ia estar para mim a tomar conta de mim. E foi ele que tomou conta de mim. E isto é ela do retorno, é as palavras que eu disse, as palavras que eu ajudei, na altura que eu mais precisava, estava eu lá. E portanto, a semente. A semente que eu plantei, exato. E quantas vezes nós dizemos palavras, verbalizamos ou escrevemos e o outro até as encontra e as lê e nós não temos noção do impacto que isso pode ter no outro. Muitas vezes nem sequer temos a noção que nós podemos impactar o outro de forma positiva e que podemos elevar o outro sem termos essa consciência direta. E por isso eu costumo dizer muitas vezes, é muito importante a gente alimentar e nutrir os nossos pensamentos de forma bonita. Se a gente tiver pensamentos bonitos, as palavras vão ser bonitas. E por isso é um trabalho muito interior em que nós temos que nos alimentar e crescer neste sentido da luz, neste sentido das palavras que são paz, das palavras que são amor, das palavras que são ninho, abrigo, aconchego, farol, seja a nomenclatura que a gente quer usar. Mas está tudo muito associado ao nosso pensamento e quando a gente consegue fazer isto no nosso dia-a-dia, será muito difícil vir palavras que magoam um ou outro, porque não está na nossa essência, não está naquilo. Às vezes está no nosso subconsciente, está lá, a vontade, aquela vontade de acreditar, mas o subconsciente fica lá sempre adormecido e não sai. Então se nós tivermos essa consciência, mais facilmente, porque se nós tivermos essas sementes em nós, para conseguirmos semeá-las e para conseguirmos que que brotem, não é? Elas têm que estar dentro de nós e têm que sair. E tem que partir de cada um de nós, claro, que não pode ser só uma pessoa. Às vezes, mas eu vou fazer diferença porque hoje aquela pessoa... Não, acho que todos fazem diferença. Hoje aquela pessoa é de cada maneira, mas cada pessoa faz a sua parte
Acho que É, Isabel, isso é muito importante. Eu não tenho que esperar para haver uma maioria ou para haver um Exato. grupo considerável de pessoas Tem que para partir- começar tem a que partir fazer de isso. nós. Tem que partir de nós. E nós o que devemos esperar é que comportamento gera comportamento. E se calhar vou iluminar outras pessoas no meu caminho que vão perceber: ai, que bonito, aquelas palavras disseram-me tão bem. Deixa-me ver se, não é, se faço isso também a outras pessoas. E é fazer isso sem. Aliás, quando nós fazemos isso, nós estamos à espera que essas palavras venham de volta. Nós fazemos isso por generosidade do nosso coração, por compaixão, por empatia, porque sabemos que esse é o caminho que nós devemos fazer em termos de humanidade. E vou voltar outra vez à palavra da Helena, que é paz. Se nós todos tivéssemos essa comunicação de cuidado do outro, de colo do outro, de abraço do outro, nós tínhamos vivências muito mais harmoniosas. Porque mesmo assim, é claro que nós como seres humanos vamos falhar, vamos errar, mas mesmo assim, o cuidar das palavras que dizem ao outro, senti-me triste pelo teu comportamento, por isso e por aquilo, é muito diferente dizer tu foste mal naquilo que tu fizeste. É só pensar sobre isso. Até na crítica, eu posso ter palavras, posso escolher as palavras mais generosas para fazer esta crítica. Lá está, as palavras têm um poder enorme. A força das palavras. Exatamente. Este texto é delicioso. Depois do corpo, e eu acho que toda a gente deveria ter acesso a ele. Deveriam ler, refletir, porque isto acaba por ser uma enorme reflexão e uma enorme introspeção também. Eu adoro esta frase: enquanto fores vivo, garanto que as tuas palavras encontram a sua morada. E acho delicioso, porque realmente reflete que nós não devemos deixar nada por dizer, seja no contexto positivo, seja naquele contexto menos agradável, mas dito de forma correta, não é? Porque é importante nós dizermos, como nós já falámos aqui, dizermos ao outro, amo-te. E é uma palavra que cada vez as pessoas sentem muita dificuldade em pronunciar, ou se a pronunciam, nem sempre com a intenção, nem com o valor que ela emite. E por vezes nós não expressarmos aquilo que nós queremos dizer faz realmente com que haja um sufoco dentro de nós. E depois acontece, como aconteceu comigo há 24 anos atrás, o meu pai adoeceu e eu tinha tanta coisa para dizer ao meu pai. E o meu pai, quando falece, isto num espaço de 5 meses, foi uma coisa, a situação muito rápida, o meu pai, quando falece, eu estava sedenta de palavras, porque eu queria tanto lhe dizer tantas coisas e não tinha dito. E então, ou seja, ao fim de 24 anos, tu sentes que realmente passaste uma vida em que devias ter dito tanto e não expressaste aquilo que realmente, também pelo contexto cultural, pela educação, pela limitação das palavras, não é? O que é importante agora é nós nos perdoarmos. Exatamente. E fazermos a aprendizagem. E eu fiz algo que eu considero que foi muito bonito, que foi, eu sentei-me e debaixo, na altura eu escrevia muito e tinha muito jeito para poemas. E então decidi escrever um poema ao meu pai, ou seja, ao fim e ao cabo era um desabafo do meu interior, daquela dor que eu sentia e ao mesmo tempo de tudo que eu lhe quis dizer ao longo dos 24 anos e que não tinha dito. E escrevi, chorei imenso, mas quando terminei senti tão leve e dobrei, coloquei na algibeira do casaco do meu pai e pronto, e fui com ele. Ou seja, senti um alívio porque levei muito tempo para colocar as palavras cá fora, mas foram no papel. Mas depois encontraram a sua morada. Encontraram a sua morada. E eu encontrei a minha paz. Isso é muito importante. Estamos mesmo aqui a finalizar o primeiro conto, só para que é o encontro do que a Paula estava a dizer. É muito bonito dizer eu amo-te, mas também porque nós também nos amamos. Também é muito importante encontrarmos as palavras também de forma mais correta também de colocar limites ao outro. E muitas vezes, porque eu me amo muito, tenho que me despedir de ti, não é? Ou tenho que deixar essa relação, ou tenho que dizer que a nossa amizade para mim já não funciona. Isto também, nós podemos cuidar das palavras para fortalecer relações, mas também devemos cuidar das palavras também
para nos protegermos a nós próprios, porque também é muito importante amar, mas também é muito importante nos amarmos. E é importante nas ações e nas palavras que dizemos aos outros, nos limites que colocamos ao outro. Gosto muito de ti, mas sinto-me muito ofendida quando usas esse tom comigo. Portanto, a partir de agora não fales comigo neste tom. Tudo isto é muito importante. E essas mensagens são importantes também para nós, porque registam-se em nós e na nossa pele, também que nós nos amamos e também nos temos que proteger. Portanto, as palavras estão aí para serem usadas, vamos nutrir pensamentos bonitos para que elas saiam também bonitas. Até já!